Fala, queridonas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Thay, ou professora colorida, e aqui nesse canal nós falamos sobre educação infantil. Eu já sei que muitas de vocês já estão aí curtindo as férias, mas na hora que voltarem, com certeza esse conteúdo aqui vai ser de muito proveito para vocês. Porque esse é um dos assuntos mais requisitados lá no meu direct, no meu Instagram que está passando por aqui. Inclusive, já fica aqui de sugestão para você também me seguir por lá, certo? Então, sem muita enrolação, vamos embora pro vídeo de hoje. A minha missão desse vídeo é te ajudar a bater o olho numa atividade e já classificar aí na sua mente, sem muita enrolação, sem muita demora, qual seria o campo da BNCC que ela está trabalhando, que ela se encaixa. Mas vamos lembrar aqui o seguinte, que os campos da BNCC, eles não precisam ser trabalhados isolados. Você pode, em uma única atividade, desenvolver aí todos os campos de experiências. Como também você pode optar por ficar mais focada em desenvolver um campo de experiência com os seus alunos. Provavelmente, vocês vão estar escutando o som das minhas galinhas ao fundo, mas releve. E outro ponto importante que eu tenho que ressaltar aqui é que as atividades ou projetos que eu vou estar deixando de ideia e de sugestão para vocês é só a pontinha. É para você que está aí começando na educação, é para você que está aí começando a desvendar a BNCC, ainda está um pouco sem prática, tá tudo bem, faz parte, mas pelo amor de lembre-se que isso aqui não é nada engessado. E outro ponto que eu quero que vocês também se atentem é que alguns recursos como histórias, jogos, brincadeiras, músicas, instrumentos musicais que talvez você queira usar nas suas aulas, enfim, recursos que você vai usar aí para contribuir e potencializar ainda mais as suas aulas, podem sim ser usados em diferentes atividades com diferentes ideias e propostas, certo? Ou seja, vamos supor que eu quis fazer um jogo de memória para trabalhar dentro do campo de experiência o eu, o outro e o nós, uma atividade de identidade com as fotos das crianças. Mas eu também poderia usar ainda assim um recurso baseado num jogo de memória para trabalhar lá o campo de experiências, corpo, gestos e movimentos, brincando com os movimentos corporais das crianças. Então é tudo uma questão de adaptação. Você pode sim repetir recursos, pode sim repetir histórias, mas você vai adequar a proposta que você deseja alcançar, certo? E se você quiser um conteúdo que fale um pouco mais sobre a BNCC, para você que ainda não sabe de nada da BNCC e precisa aí de uma base para começar a caminhar, eu vou deixar aqui na descrição para você um vídeo que eu postei anteriormente, na verdade eu repostei anteriormente a esse aqui de hoje, certo? Vai ficar aqui na descrição e eu também vou deixar aqui de sugestão outros canais que podem também te ajudar muito a entender melhor a BNCC. São vídeos que me ajudaram e ainda hoje esses canais me ajudam muito nas minhas pesquisas, então eu vou compartilhar com vocês aqui os meus segredos. Lembrando que nós temos 6 campos de experiências. O eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, escuta, fala, pensamento e imaginação, traços, sons, cores e formas, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações e o mais novo campo de experiências do pedaço, que é pensamento computacional. Primeiro nós vamos começar pelo campo de experiências, o eu, o outro e o nós. Quando você bater o olho nesse campo de experiências, você vai pensar em atividades que levem a criança a se conhecer, tudo aquilo que trabalhamos lá em projetos de identidade. Quem sou eu? Da onde eu vim? Aonde eu moro? Minha escola, enfim, tudo que diz respeito à criança, certo? E também esse campo vai trabalhar as interações, ou seja, todas aquelas atividades que envolvam essa criança em atividades coletivas, uma roda de conversa onde ela pode falar, pode ouvir, onde nós vamos estar trabalhando aí a habilidade dessa criança, receber uma informação calma, esperar o outro falar, se atentar ao que o outro está falando, onde também nós vamos oferecer atividades onde essa criança conheça outras culturas, outras pessoas, onde ela observe as diferenças. Esse aqui é um vídeo para você ver com caneta e papel, tá bom? Esqueci de falar lá no começo. Ou então você deixa salvo aí no seu celular para sempre quando você quiser rever essas ideias,
você voltar aqui. Aí você aproveita, quando você voltar, você fala assim, voltei. Como eu já falei, o primeiro que eu coloquei foi o Rodas de Conversas. Lembrando também que esse campo nos convida a relacionar essa criança com crianças de diferentes idades e com adultos de diferentes posições dentro dessa escola. Por exemplo, se eu levo a minha criança para fazer uma caça ao tesouro, onde ela precisa falar com a diretora, com a coordenadora, com o porteiro, com a cozinheira, levar essa criança a perceber que para essa escola funcionar, existem outras pessoas dentro desse meio, certo? Então, aqui nós já falamos sobre rodas de conversas, experiências relacionadas ao tema identidade, como eu já falei, que podem ser o nome próprio da criança, a árvore genealógica da criança, mural com fotos da família, atividades com espelho, individual e coletivas. Individual, onde eu trabalho as partes do corpo humano dessa criança, onde eu valorizo, onde eu mostro para ela as suas características individuais. E também mostro para ela na atividade coletiva que existem outras características além daquelas que ela tem. Existem diferentes tipos de cabelo, existem diferentes tipos de corpo, de cor da pele, enfim, nós vamos desenvolvendo essas atividades, certo? Outra coisa também são jogos de imitação, olhar para o meu amigo e imitar o meu amigo. Isso faz com que eu preste atenção no que o meu amigo está fazendo, olhe para o outro. Mais uma atividade aqui, reconhecendo as partes do seu corpo, não só aquela música famosa, cabeça, ombro, joelho e pé, mas você também pode brincar de dar comandos. Morto e vivo com as mãos na cabeça, morto e vivo com as mãos nos pés, morto e vivo com a mão na barriga. Enfim, existem também várias outras músicas que trabalham esse tipo de atividade corporal, certo? Tem uma, inclusive, do Palavra Cantada, que eu gosto muito, que é a do esqueleto, se eu não me engano. Ela é bem animada e o clipe dela já ensina como você pode desenvolver com seus alunos. Então, depois procura aí. Também coloquei aqui de sugestão, falar sobre o bairro, região, cidade, porque isso também faz parte da identidade da criança. Qual é o lugar que eu nasci? Qual é o nome da minha escola? E todas essas atividades vão agregando valor, tanto ao indivíduo como ao coletivo, quando eu descubro quem sou eu, quem é o meu amigo, quando eu observo as minhas características e observo as características do meu amigo. E através dessas atividades, além do senso de identidade, também nós vamos desenvolvendo aí várias outras questões com essas crianças, como, por exemplo, a empatia, o respeito com o outro. Também você pode explorar histórias e músicas que falem sobre esses temas, atividades envolvendo os sentidos da criança, porque faz parte do seu corpo. Eu aprendo que meu nariz sente cheiros, que os meus olhos conseguem enxergar, que os meus ouvidos escutam os barulhos mais altos, mas também aqueles barulhos mais baixos. Eu aprendo que existe o gelado, que existe o quente e que eu posso me queimar. Eu aprendo que eu tenho uma pele, que ela também pode se machucar. E com isso eu aprendo a me cuidar. O eu, o outro e o nós já vimos aqui que tem uma grande parcela nessas atividades da criança se conhecer. Conhecer o seu corpo, a potência do seu corpo e os seus limites. Passando para a próxima sugestão de atividade, nós vamos passar para as atividades coletivas. Quais são as atividades que você pode trabalhar com seus alunos coletivamente? Jogos, compartilhar brinquedos, hora do parquinho, circuitos e gincanas. E essas atividades podem tanto ser feitas dentro do grupo da turma da criança, né? Ou seja, com crianças da mesma idade, como também você pode permitir que crianças de outras idades estejam aí também brincando e interagindo com seus alunos, certo? E também envolvendo os adultos da escola, os adultos que estão por ali. Essas atividades coletivas, nós já sabemos que vão levar essas crianças a aprender o quê? A compartilhar, mas não vai ser do dia para a noite. No começo, pode acontecer problemas aí, porque a criança não quer partilhar o seu brinquedo. Faz parte desse período da educação infantil, essas crianças passarem por isso. Principalmente crianças que não têm irmãos, elas tendem a ter esse comportamento. Então, dentro dessa atividade, nós vamos começar a direcionar essa criança
para que ela aprenda a compartilhar os brinquedos, a brincar com o grupo, a participar da melhor forma das brincadeiras propostas, porque eu não sei se vocês já perceberam, mas tem algumas crianças que têm a tendência de finalizarem com a brincadeira em grupo. Tá a turma toda brincando, aí chega uma criança e consegue acabar com a brincadeira. Ela faz uma picuinha ali no meio que vai cada criança para um lado, não querem mais brincar, enfim. Então, quando você leva essas propostas, você tá ensinando, você tá mostrando essas crianças como que elas vão conviver ali com o grupo em harmonia. E mais uma vez, isso não acontece do dia para noite. Isso é treino. Educação infantil é ensinar por várias vezes a mesma coisa, até que uma hora vai começar a fazer o resultado, certo? A atividade coletiva vai trabalhar o nós, mas também o eu, quando eu aprendo a me relacionar com o grupo. Agora, vamos sair do coletivo e vamos passar para as atividades individuais. Como, por exemplo, organizar os seus materiais, manter a sua mesinha, o seu espaço ali da mesinha em ordem, saber que o seu livro não pode ficar com uma orelha gigante, direcionar os seus alunos para começarem a organizar os seus estojos. Atividades básicas e simples do dia a dia. Escovar o dente, ir ao banheiro, manter a sua mochila organizada. Mas claro que dentro dessas atividades individuais que eu estou compartilhando com vocês, existe um grupo de crianças que já tem autonomia para fazer e existe um grupo de crianças que ainda não tem uma autonomia para fazer. Por exemplo, arrumar o seu estojo. Uma criança no maternalzinho, eu acho que não tem nenhum estojo, né? Então, o que você pode fazer dentro de turmas de berçário 2 e maternalzinho? Começar a incentivar seus alunos para que eles peguem o seu copo, deixem sua mochilinha arrumada no canto, mantenham a sala organizada. Pegou um brinquedo, guardou um brinquedo. Nas mínimas coisas que você identificar que essas crianças podem contribuir, você faz uso desses momentos com intencionalidade. Agora, se você trabalha com crianças do pré-1, do pré-2, tá liberado você colocar para arrumar o estojo, para organizar a mochila, saber que se houver algum momento dentro da rotina que essa criança precisa tirar o sapato, direcioná-la para que ela deixe os sapatos organizados, bonitinhos. Enfim, mais uma vez, usar das atividades do dia a dia para incentivar essa criança em sua autonomia. E além da sua autonomia, essa criança vai estar desenvolvendo também o seu autocuidado. E mais pra frente, ela também vai começar a cuidar do outro. Só que nesse período que você vai incentivar a sua criança para ter essas ações de autonomia, primeiro, se você quer que a criança faça uma coisa, você deve dar um exemplo. Se a criança tirou o tênis, você vai também tirar o seu tênis e vai falar, ó, eu quero que vocês coloquem o tênis igual ao meu, ó. Você quer que a criança organize o seu estojo. Olha, crianças, eu estou organizando o meu estojo. Você é o exemplo da sua turma. Então, eles precisam ver, eles precisam saber. Ela quer que eu me organize. Como que eu devo me organizar para minha professora? Você vai dar ali, você vai fornecer esse gabarito. E ao longo desse processo, você vai ser os olhos de incentivo. Você vai estar sempre de olho nisso que você tá deixando a criança fazer sozinha, mas de uma forma discreta. E quando for necessário fazer alguma alteração, a criança não fez direito, seja mansa, cuidado com as suas palavras, porque essas crianças estão aprendendo. Às vezes, na casa dessa criança, não existe isso que você está ensinando. Então, a gente tem sempre que pensar um pouquinho além. Às vezes, a gente está tão, assim, atordoada com as demandas do dia a dia, que a gente acaba, assim, levando muito ao natural aquilo que para a criança é muito novidade. Ela está aprendendo. E a gente precisa ter esse olhar de, ok, essa criança está aprendendo, eu tô aqui me dispondo a ensinar, então eu preciso ser mais paciente, buscar melhores palavras para falar com essa criança. E essas crianças vão levar esse tipo de ação para sua vida, para sua família. Quando eles chegarem em casa, vão ver lá os sapatos todos bagunçados da família, eles vão organizar, eles vão se dispor a pegar uma coisa que tá fora do lugar e colocar no lugar. Então, eu aprendo a me cuidar e também vou aprender a cuidar ao meu redor, vou aprender a cuidar do outro, vou aprender a ter minha autonomia para poder ajudar
quem sabe, meu irmãozinho, a professora, enfim. Outra forma de explorar esse campo de experiências é saber onde? Na hora do lanche. Eu sento aqui na mesa, junto aos meus amigos, nós lanchamos. Eu gostava muito de trabalhar com os meus alunos que eram do pré-1, para eles organizarem aquela mesa. Quando nós chegávamos no refeitório, o lanche ficava na ponta da mesa, eles se sentavam e aí eu pedia para quem ficou na ponta ir passando o lanche até chegar lá no amigo. Eu estou contribuindo com o meu amigo, estou ajudando. E também, no final, eles também me ajudavam na organização da mesa. Nós juntávamos todos os copos, todos os potinhos e se ficasse sujeira, nós também limpávamos. O que gerou esse fato de limpar o refeitório? Se nós chegássemos no refeitório e estivesse a mesa suja, os meus alunos ficavam super incomodados com a turma anterior, que eles falavam assim, nossa, eles fizeram uma sujeira. E se eles encontravam crianças da outra turma, eles reclamavam com ela, porque eles já estavam com aquele senso de eu ajudo a deixar limpo, o outro também pode ajudar a deixar limpo. São questões corriqueiras aí do dia a dia que nós podemos estar usando para trabalhar, para desenvolver com intencionalidade nos nossos alunos. O parquinho também é um lugar incrível, como eu já falei, né, das atividades coletivas para desenvolver o eu e o outro nós. Então vamos continuar aqui. Projeto Saúde e Higiene Pessoal, onde a criança vai aprender mais sobre os cuidados do seu corpo e, consequentemente, os cuidados que o outro precisa ter com o seu corpo. Quando essa criança aprende que existem alimentos que são saudáveis e alimentos que não são saudáveis para o seu corpo, isso também vai ressoar pela família, pelo meio social que essa criança vive, certo? Apresentar diferentes tipos de culturas, projetos culturais e regionais que vai fazer com que essa criança descubra que existe um mundinho fora daquele ali que ela vive, né? Existem diferentes tipos de culturas por todo o mundo, inclusive na sua região, inclusive no seu país. Então é um jeito da criança descobrir que existe ela, existe os outros que a cercam e ainda assim existem outros e outros e outros espalhados pelo mundo e que nós precisamos respeitar essas pessoas. Outro projeto e atividades também envolvendo esse campo de experiências são relacionados aos sentimentos e emoções. Quando nós começamos a ensinar para essas crianças que aquele chororô, aquela birra, aquele babado e confusão tem nome. Isso se chama tristeza, raiva, fome. E também vai me ajudar a entender que às vezes o outro tá ali chorando porque ele tá triste ou então porque eu machuquei. Também deixei aqui os jogos simbólicos para vocês. São os jogos e brincadeiras onde a criança interpreta. E para finalizar aqui minhas dicas, eu deixo aí o nosso bom e velho projeto Amizade, ou Meu Amigo Eu Vou Respeitar. Com o objetivo, né, de valorizar a questão da amizade dentro da sala de aula. Porque nós não queremos nossas crianças se batendo, se mordendo, se ofendendo. Então essas aqui são algumas dicas que você pode trabalhar dentro desse campo. Belezinha? Agora nós vamos falar sobre traços, sons, cores e formas. Esse campo aqui, ele vai estar muito relacionado com manifestações artísticas. A BNCC nos fala sobre artes visuais, pintura, modelagem e outros, música, teatro, dança e o audiovisual também. Se eu falei que são manifestações artísticas, você já deu um link aí na sua cabeça que é o quê? Projetos artísticos, né? Muito desenvolvidos aí em várias escolas da educação infantil, onde as crianças podem contemplar um artista escolhido pela escola. E geralmente esse artista é o Romero Brito, né? E dentro desses projetos artísticos, dependendo aí do que você for escolher, a criança tem a oportunidade de apreciar aquela arte, né? E recriar da forma que ela compreende aquilo ali. Ela precisa ter uma base para ela poder realizar na perspectiva dela. Agora, outra coisa, esse é um campo que traz aí esse conceito da música, dos instrumentos musicais, tanto fazer oficinas de instrumentos musicais, como um projeto trabalhando diversos instrumentos musicais, né? Mostrando para as crianças quais são os sons dos instrumentos, como que funciona, as suas formas, os seus tamanhos. Dá para fazer muita
coisa, gente, dentro desse projeto, né? Agora, um outro projeto que pode dar muita atividade aí, dar pano pra manga, são os projetos envolvendo as músicas. Primeiro, nós podemos desenvolver aí projetos ou atividades contemplando uma música específica, um cantor específico, ou cantores regionais, músicas regionais, ou ampliar para instrumentos musicais, que eu acho bem legal também. E aí, é a criança acompanhando os ritmos musicais através do seu corpo. Com o corpo, que eu digo, não precisa ser somente na palminha, no bater do pé, também faz parte, mas é com a sua voz também. Além disso, nós temos as oficinas musicais, nós temos as rodas de cantigas, temos também as músicas de roda, temos as oficinas de instrumentos musicais, nós temos os jogos musicais, como complete a música, caixa musical, qual é a música, identificação de sons da natureza, qual é o som que o cachorro faz, qual é o som que a galinha faz, que a vaca faz, identificar, relacionar esses sons também, certo? Técnicas de pinturas diversas, eu amo fazer técnicas de pinturas na educação infantil, e você pode, além de variar, né, os materiais que vão ser usados, como a textura da tinta, se é uma tinta guache, uma tinta aquarela, uma tinta acrílica, aquela tinta 3D, se é uma tinta comestível, e você também pode oferecer diversas possibilidades de pintura. Pode ser a pintura em uma superfície plana, pode ser uma pintura debaixo da mesa, no cavalete, pode ser uma pintura todo mundo sentado no chão, certo? São diferentes formas de explorar essas técnicas de pintura. Infinitas possibilidades de pinturas na educação infantil, fora com os outros materiais, né? Você pode pintar com os pincéis, você pode pintar usando uma fruta, você pode pintar usando plástico bolha, esponja, e por aí vai-se embora. Massinha ou atividades em argila, encenações através de música e faz de conta. Quando nós paramos para prestar atenção nesses campos de experiências, nós entendemos que a base da educação infantil está firmada nessas atividades onde o corpo da criança participa, dançando, cantando, encenando, produzindo com as suas mãozinhas, envolvidas em histórias, em contações, em rodas de conversas. Então vocês vão conseguindo, né, ver características parecidas dentro desses campos de experiências, certo? E manipulações de diversos materiais, com cores, texturas, pesos e formas diferentes, que podem ser aí blocos lógicos, diferentes tipos de embalagens, sucata, né? Você pede aí pra família das crianças embalagem de amaciante, de manteiga, de leite, de sabonete, várias coisas. E essas crianças vão começar a entender que existem essas diferentes formas, elas vão manusear isso, tentando encaixar uma dentro da outra. Potes de cozinha, adoro brincar com potes de cozinha, onde a criança precisa encaixar as tampas, ou então ela vai guardar dentro do pote, vai ficar tirando, colocando, enfim, vai ficar nesse processo aí por um bom tempo. Os Legos é uma maravilha, é uma benção. E pra finalizar aqui, outra ideia também que eu deixo pra vocês são panelas com tampas, que também tem a mesma ideia aí dos potes de cozinha, só que são panelas. E outra coisa que eu gosto de ressaltar aqui nos meus vídeos, escuta, fala, pensamento e imaginação. Nós podemos acabar deixando passar um fato de que, como a educação infantil trabalha com esses grupos diferenciados, que são as crianças bem pequenas e as crianças pequenas, devemos nos lembrar que as crianças bem pequenas da educação infantil, muitas vezes, não têm essa comunicação verbal formada. Por exemplo, lá os bebês do berçário 2, ou então lá as crianças que acabaram de chegar no maternalzinho. Ou seja, existe aí essa comunicação não verbal. E este campo nos atenta para isso também. Então, quando você bater o olho nas atividades que levam essa criança a se comunicar, e não precisa ser necessariamente falando, mas que ela está se comunicando através de gestos, através de movimentos, através de identificação de imagens. Quando você pede para a criança identificar entre a bola e o sorvete, qual é a bola? E a criança vai lá e identifica aqui que é a bola. Esse é aquele campo de experiência que vai nos ajudar aí a desenvolver e a dar sentido à fala e à linguagem dessas crianças. E aqui no meu canal eu já tenho um planejamento voltado principalmente para crianças de 1 a 3 anos com o tema escuta, fala, pensamento e imaginação, que eu não sou boba nem nada. Vou deixar aqui na descrição para vocês, certo? As atividades que você pode desenvolver dentro desse campo
campo de experiências são projetos com histórias infantis, leitura em voz alta, leitura com um livro. Como assim leitura no livro? Pode ser uma contação de história usando um fantoche, usando um outro recurso. Então nem sempre na educação infantil você vai ver lá a professora com um livro na mão e ela ainda assim pode estar contando história. E esse campo aqui também nos leva a ensinar a criança a manusear o livro de história, a entender melhor como que ela vai fazer essa leitura, onde está a capa, onde está o título, onde é o começo, onde é o final, quais são as figuras, o que é palavra, né, texto, enfim. E aí continuando. O faz de conta novamente aparecendo aqui como uma sugestão de atividade. Participar de conversas, levar um tema e deixar que as crianças, comecem a desenvolver conversando entre si. E para isso não virar uma bagunça, você precisa ser a mediadora desse assunto. Você precisa trazer boas perguntas para os seus alunos, fazer descrição para a criança individual ou para o grupo. O que é essa descrição? A descrição é quando eu pego um objeto e eu vou descrever para minha criança as características dessa boneca. Isso vem do berçário até o pré. Aqui eu dei o exemplo de uma descrição de um brinquedo, mas a descrição pode acontecer nas atividades propostas no nosso dia a dia. Quando eu explico para minha criança o que eu desejo que ela faça naquela atividade que eu estou entregando para ela, com o livro, na folhinha, ou então com os jogos, quando eu vou apresentar os materiais que vão ser usados nas atividades propostas. Isso vai ajudar o meu bebê ou a minha criança nesse desenvolvimento dessa fala, desse vocabulário, a entender o nome dos objetos, para que servem esses objetos, qual é o sentido dessa fala, dessa comunicação. Ou então, quando eu falo para a criança, você vai lá no banheiro lavar suas mãos. Eu tô dando descrições ao longo do meu dia aí na escola para os meus alunos, certo? Ao contrário, também pode acontecer. Você pode pedir para as crianças fazerem descrições para você. Você pode pedir para uma criança descrever para você, por exemplo, uma página de um livro, a atividade que ela fez. Isso tudo vai contribuindo para esse vocabulário, para esse enriquecimento, para essa compreensão de como usar essa fala, de como aplicar essa fala no dia a dia, certo? Gêneros textuais diferentes. Nós não vamos ficar somente presas na história. Nós devemos e vamos levar também outros gêneros, como cartazes, receitas, recados, quadrinhos, poemas, versos, convites, etc. As receitas é excelente, porque vai trabalhar tanto ali o gênero textual com as crianças, quanto os conceitos matemáticos. É show de bola. Desenhar letras ou traços, organizar histórias a partir de imagens, organizar a rotina do dia, reconhecer os personagens, repetir poesias e versos, criar suas próprias histórias e os jogos simbólicos novamente. Até aqui eu já falei alguma atividade que você não faça? Eu duvido muito. Então vocês estão vendo que a BNCC não é um bicho de 7 cabeças. Quando eu trago aqui planejamentos prontos, a minha intenção é ajudar vocês a poupar aí um certo tempo. Mas eu também não quero que vocês fiquem viciadas em só receber a informação e não colocar em prática essa informação. Como eu já falei aqui em outros vídeos sobre a BNCC, eu só entendi a BNCC a partir do momento que eu comecei a ler. E eu não acredito que você chegou até aqui sem me deixar um likezão pedagógico. Chegamos no campo de experiências good vibes da BNCC, que é espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Esse campo aqui vai contemplar muito assim os fenômenos da natureza, vai levar a criança a pesquisar, a refletir, a observar, só que esse campo aqui é 2 em 1. Ele vai falar de atividades conhecidas por muitas de nós como natureza e sociedade, como também vai trazer aí os conhecimentos matemáticos. Quando você se deparar com esses tipos de atividades, onde envolvam a natureza, fenômenos naturais, relações de tempo, relações de tamanho, cores, formas, nós estaremos falando também de espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Quando você lê esse campo
tempo, lá na BNCC, ele é um do que dá mais exemplos de quais atividades você pode desenvolver dentro dele. Então vamos lá. Esse é um campo de experiência que vai levar a criança a fazer muitas comparações. Quando nós trabalhamos o meio ambiente, nós trazemos muito essa ideia de como deveria ser o meio ambiente, de como deveria estar um mar limpo, um mar sujo, a coleta seletiva, a classificação pelas cores. Vamos supor, eu faço um projeto sobre natureza. Nós vamos ter aí diversas plantas, diversos tipos de flores, ter os bichinhos da natureza, ter o sol, a chuva. Todos esses elementos, eles estão sempre em constante mudança. As plantas, existem diversos tipos, mas se você pega uma planta, você consegue discorrer aí vários e vários temas com a criança, porque a planta, ela nasce, ela cresce, ela floresce ou não, né? Esse campo de experiência vai nos conduzir a levar nossos alunos a viver esses tipos de experiências, que é contemplar as mudanças, perceber o tempo causa algo diferente naquele elemento. Aí nós temos o sistema solar, temos os animais. Animais é um leque enorme que dá para trabalhar muitas coisas. Outro tipo de conteúdo que entra nesse campo de experiências é clima e tempo, calor e frio e as estações do ano. Depois vem fenômenos da natureza, sol, chuva, vento, tempestades, trovões, noções de tempo no calendário, hoje, amanhã, ontem. Fazer o calendário com as crianças é muito importante. Observar o tempo, a famosa janelinha do tempo. Lá fora hoje está como? Está sol, está chuva, está nublado. Isso tudo vai trazendo essas percepções da criança de que hoje o sol está escondido. Será que vai chover? Aí agora aqui nós já entramos em outros campos do corpo humano, o funcionamento desse corpo, né? Nós vamos falar das partes do corpo humano mais internamente. Isso aqui já fica mais para os maiores. Saber que dentro do nosso corpo tem o esqueleto, tem o sangue, tem os órgãos, enfim, antigo e atual, como eu já falei. Existe uma ação de tempo. E aqui nós podemos trabalhar lá identidade, quando nós pegamos uma foto dessa criança quando ela nasceu e temos uma foto dela atual. O que aconteceu até aqui? O que aconteceu de quando você nasceu até hoje em dia? Essa foto atual, olha como você cresceu, como você mudou. Enfim, levar as crianças a terem essa noção do efeito do tempo na nossa vida, às vezes num alimento, num animalzinho, numa árvore que cresce, tipos diferentes de moradias. E aí aqui nós temos também os estilos de casas diferentes em outras culturas, em outros países, certo? Então aqui eu volto a bater lá naquela nossa tecla inicial. Vocês percebem que os campos se relacionam. Se nós formos pararmos para analisarmos com mais calma, nós vamos ver que eu consigo fazer aqui um link com vários outros campos. Então vamos lá. Regiões, cidade, campo, praia, montanha, observar essas diferenças, o que tem em cada lugar, como que é a vida em cada lugar, os animais de cada lugar, enfim. Diferentes tipos de materiais para manipulação, pesos, medidas, cores, formas e texturas. Entrevistas de temas como estilo de vida diferentes, profissões, famílias, tradições familiares, festas culturais com experiências dessas outras culturas, atividades com números, contar, conhecer os números, reconhecer, fazer comparações entre os materiais oferecidos, formas geométricas, quantificar, atividades de transferências, manipular objetos, né? Pesquisar e investigar determinado tema para organizar uma resposta. Pausa aqui. A BNCC fala muito em valorizar aquilo que a criança traz pra gente. Então vamos supor que eu fiz um planejamento sobre natureza e vou levar meus alunos para andar no pátio da escola para que nós possamos observar essa natureza. Aí me veio um aluno e viu um passarinho e ficou super curioso por esse passarinho e levou todos os meus alunos a ficarem também curiosos diante desse passarinho aqui. Então, qual é o gancho aqui que a BNCC nos dá? Por que não valorizar essa curiosidade do meu aluno e transformar em um conteúdo, em um plano de aula, em um tema aí para ser abordado com os meus alunos? Brincar de detetive, resolver adivinhas, caça ao tesouro com pistas e jogos simbólicos. Gestos
e movimentos. Falei gestos. É o seguinte, quando você bater o olho nesse campo de experiência, você vai lembrar de atividades psicomotoras, atividades envolvendo aí a coordenação motora ampla dos seus alunos, atividades em que as crianças possam explorar esse corpinho e também conhecer as potencialidades e também conhecer os limites do meu corpo. Através dessa brincadeira, a criança vai começar a desenvolver esse senso de isso aqui eu consigo, isso aqui eu não consigo, certo? Então vamos lá, as atividades que eu vou deixar aqui de sugestão são brincadeiras com comandos, como por exemplo, seu mestre mandou estátua, morto-vivo, alerta-cor, elefantinho colorido e elefantinho pesado também. O que acontece? Além de envolver o corpo, também tá envolvendo a cabecinha dos nossos alunos. Morto-vivo, gente. Morto-vivo é uma batalha com a mente. A criança tem que estar muito atenta ao que está acontecendo, agachar, levantar e você ainda pode colocar outros comandos dentro do morto-vivo. Então vamos continuar. Brincadeiras de roda com movimentos intencionais, como por exemplo, não atire o pau no gato, galinha choca, ciranda cirandinha, a canoa virou e batatinha quente, entre outras brincadeiras de roda, certo? Mais uma vez eu coloquei aqui uma atividade envolvendo os comandos, só que dessa vez são as músicas com comandos. Queridonas, o YouTube está recheado de músicas com comandos. Só colocar lá, músicas com comandos para educação infantil, que vocês vão ver que tem várias e várias e várias que vocês podem usar aí com seus alunos, certo? Mais uma vez, é uma atividade de corpo e mente, porque todo movimento, toda ação que esse corpo faz, ele precisa processar aqui nessa cabecinha, nesse cérebro, para poder ser executado aqui, certo? Circuito com desafios, andar sobre linhas e brincadeiras de equilíbrios, todos os tipos de pique, pique pega, pique gelo, pique esconde, pique a bandeirinha, pique alerta cor, pique toca do coelho. Meus alunos eram experts em inventar piques, ou brincadeira que a criança ama fazer. Uma super atividade aí envolvendo corpo, gestos e movimentos, que é brincadeira com bola na vida de criança, desde bebê até as crianças maiores, já tudo de bom. Para nós adultos, isso aqui nós fazemos, ó, fácil, mas para as crianças são movimentos ainda complexos. No berçário 1, a criança empurrar a bola, né? Às vezes ela nem vai fazer essa pressão toda que eu tô fazendo. Pode tentar chutar a bola. Eu tô chutando aqui embaixo da mesa. Chutar a bola. E aí subindo, né, nossa faixa etária. Esse movimento de jogar a bola, tem esse movimento. Para as pessoas que treinam, né, sabe que cada movimento, esse movimento aqui vai trabalhar uma questão e este movimento aqui vai trabalhar outra questão. Você pode tanto dar os comandos para as crianças, como pode deixar as crianças fazerem, criarem, né, a sua maneira de brincar com a bola. Outra coisa também é o chute forte, o chute fraco, o chute dentro de um alvo. Enfim, você vai aí usando sua criatividade com a bola. Depois nós temos o empilhar blocos. A criança vai lá empilhar os bloquinhos. Depois ela vai querer derrubar, ou então você pode incentivar para que ela derrube aquilo tudo e monte de novo. Outra coisa é caça ao tesouro pela escola com várias pistas. Atividades manuais, né? Amassar, pintar dentro dos limites, colar, manusear grãos, usar talheres, usar copo, organizar o lanche. Tá vendo aí como se relaciona lá com o outro? Colocar a pasta de dente na escova, abrir e fechar a torneira, desenhar com diferentes riscadores, dançar espontaneamente, faz de conta e teatro. Então, é tudo uma questão de adaptação. Qual vai ser a intenção que você tá usando essa atividade que está sendo sugerida? Você pode fazer um teatro, onde as crianças precisam imitar animais. Ou seja, ali, do modo coletivo, as crianças estão trabalhando e articulando esse corpo, certo? Esse corpo, essa mente com gestos e movimentos. Certo? Porque temos novidades na Dona BNCC, que é o novo campo de experiências, pensamento computacional. Você tá sabendo dessa? Não? Então agora você tá sabendo. Ele não é informática, e sim um pensamento computacional. Dentro desse campo do pensamento computacional, nós vamos ver 4 pilares, que é decomposição, ou seja, pegar um problema maior e dividir em partes menores. Temos também reconhecimento de padrões, separar
separar aquilo que está em comum e aquilo que difere das outras partes. Abstração é a gente perceber aquilo que é o mais importante e desenvolver uma capacidade de sintetizar, ou seja, resumir aquele problema para a gente poder resolver. E o último pilar aqui é algoritmos, o passo a passo para que a gente possa resolver efetivamente aquele problema. Vocês estão vendo que eu tô lendo aqui, né? Porque este campo de experiências aqui eu vou precisar de reforços. Eu encontrei 2 vídeos que falam sobre ele, que eu vou compartilhar com vocês aqui na descrição, que você vai ter assim uma super explicação do que seria e de como vai acontecer esse campo dentro da educação infantil. E lembrando que esse documento é uma complementação da BNCC. Se você for lá ainda no site do MEC hoje, agora, 2023, julho, você não vai ver dentro da BNCC esse campus de experiência. Eu vou deixar o link dessa complementação desse documento aqui na descrição também. E agora eu vou me despedir por aqui. Eu espero muito que esse vídeo possa te ajudar a entender melhor como organizar o seu planejamento, como escolher melhor as suas atividades, sabendo que os campos de experiência se relacionam. Fica com Deus, uma boa semana, um excelente dia e ó, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Agora eu vou comer. Obrigada, Senhor. Uhul!